Olha a chegada aqui bacana. E medalha dupla. Vitória, Lúcia em primeiro. A brasileira Batista. A Vitória na segunda posição. A mexicana em terceiro. Faz a festa. E o Bruno Piscinato conversou com a medalhista brasileira. Marcelo, eu tô aqui com a primeira medalhista de ouro do Brasil nos Jogos Pan-Americanos. E aí, Luísa, tá se sentindo bem? Tô muito contente. Sem dúvida é um momento mais especial na minha carreira e que venham muitas outras a partir dessa. Esperava isso? Como é que foi a prova? A água aqui geralmente é muito gelada, né? Sim, a prova foi bem dura. Já esperava, na verdade, que pudesse fazer um bom resultado. Vem de uma temporada muito boa. Fui inspirada aí pelo meu companheiro de equipe do SESI, o Reinaldo, e 8 anos atrás ele venceu em Guadalajara e espero que esse resultado tá inspirando a próxima geração que tá por vir. Tá, se acostumou com o peso aí? Não tá incomodando nada a medalha? Ainda não. Ele vai ficar aí hoje? Hoje fica o dia inteiro aqui. Tá certo, parabéns. Primeira medalhista de ouro do Brasil no Pan de Lima. Olá, Pirassununga, muito boa noite. Nós estamos aqui em mais um programa podcast Pirassununga e hoje de uma maneira diferente. Hoje é um programa gravado, vocês vão ver que interessante o programa de hoje, uma pessoa muito conhecida e a gente vai bater um papo hoje para falar um pouco aí da carreira, né, do que passou essa atleta, e eu acho muito interessante vocês assistirem até o final que vocês vão se surpreender. Boa noite, meu amigo Gustavo Pagotto. Boa noite, Paulo. É isso aí, pessoal. Olha só, até que enfim agora o nosso programa vai ter alguma coisa relacionada com o esporte, hein, Paulo? Mas a gente sabe que nós estamos fazendo, diversificando os assuntos, são vários tipos de assuntos que nós estamos falando, e a gente falou boa noite, né? Mas vocês estão vendo que está tudo claro aqui, mas como o programa vai ao ar à noite, então a gente fala boa noite aí a quem está nos assistindo. E antes da gente começar, falar aqui dos nossos patrocinadores, a Lemicor Seguros, a Inove Comunicação Visual, o Adriano Thanos Queijos Artesanais e o Residencial Bougainville e Sabiá. Você sabe onde fica, né? Sei, pertinho do Centro Hípico Pagotto, pessoal. E olha só, aproveita que já que está começando, manda brasa aí, like e compartilha o máximo que vocês puderem nessa live, que vai ser muito legal. O assunto hoje vai ser bem interessante. E lembrando que vai estar na tela para vocês aí o QR Code do GVCC. Então façam lá a doação para o GVCC, que é muito importante a doação de vocês para aquelas pessoas ali que são atendidas pelo GVCC, que acolhe essas pessoas aí que têm câncer. Então é muito importante vocês estarem fazendo essa doação. Vamos pegar aqui o nosso boa noite da nossa convidada. Vamos lá, é isso aí. Boa noite, Luísa, é um prazer estar com você aqui e você ter aceito o nosso convite para participar desse podcast. É muito importante, a sua participação. Então, nosso muito obrigado por você participar com a gente aqui. Boa noite, Paulo. Boa noite, Pagotto. E boa noite, Pirassununga. Eu que agradeço o convite aí de todos vocês para estar participando do podcast. É um grande prazer estar conversando com todo mundo. Ah, que ótimo, Luísa. Hoje vocês vão conhecer um exemplo de pessoa, um exemplo de atleta, pessoal. Vale a pena. E eu acho que vocês já ouviram falar da Luísa, mas quem é Luísa Batista para o pessoal que ainda não conhece, conhecer a Luísa Batista? Bom, Luísa Batista é uma atleta de triatlon, sou atleta olímpica de triatlon, fui campeã dos Jogos Pan-Americanos em Lima 2019 e pratico a modalidade desde 2011, então já tem um longo período, que no final de 2023 sofreu um gravíssimo acidente e ficou entre a vida e a morte, assim, foi bem difícil, e eu julgo que essa aí foi a competição mais difícil que eu já participei. Olha só. Não é fácil, né? Não foi fácil, nada fácil. Como e quando começou o seu interesse pelo esporte, Luísa? Desde criancinha, eu sou apaixonada por esportes de modo geral. Meus pais me colocaram na aula de natação com 6 meses de idade, justamente para não se afogar. Mas eu era uma criança extremamente ativa, então depois eles me levaram para o clube da cidade. Eles me colocaram para fazer tênis, vôlei, futsal, capoeira. Fiz de tudo um pouquinho, fiz atletismo, de tudo um pouquinho. E eu era apaixonada por esportes e principalmente por Olimpíadas, Porque eu assistia os Jogos Olímpicos, parava o que estava fazendo para assistir. E aí eu lembro que quando eu tinha 10 anos de idade, eu falei, mãe, eu quero ir para a Olimpíada de algum jeito. Aí minha mãe, Lu, estuda muito. E isso foi quando o pessoal colocou a medalha no Bernardinho, Eu assisti aquele jogo de vôlei e achei super bonito, o pessoal colocando a medalha no Bernardinho.
E aí, com 10 anos, eu decidi que queria ser olímpica de algum jeito. Você se importa de contar a sua idade pra gente? Não, fica tranquilo. Eu tenho 31 anos hoje. 31 anos, Isso. olha só. Mas aí uma criança com uma maturidade de 10 anos decidiu o que queria para a vida dela, né? Queria ser olímpica. Tem gente que acha que a gente é louco, né? Eu falei a mesma coisa quando estava começando, viu? E conta pra mim uma coisa. E por que o triatlon? De onde veio daí a opção do triatlon? Sim, o triatlon é uma modalidade tão conhecida, né? Tão popular. Só que tinha um moço que praticava triatlon amador em Araras, o Marcelo Schwartz. Então ele me via nadar com a filha dele, me via correr nas aulas de tênis e falou: opa, essa menina leva jeito pro triatlon. E aí ele me emprestou a bicicleta dele e aí eu fiz minha primeira prova e já me apaixonei de cara pela modalidade, né? É contagiante, né, o triatlon? Eu gostei muito da medalha, na verdade, acho que da prova, porque eu tava ganhando um troféuzinho. Eu achei super legal estar ganhando um troféuzinho em vez de ganhar medalha, né? Era diferente. Então já me apaixonei de cara pela modalidade e falei, não, eu quero prosseguir nisso aí, no triatlo. E aí foi progredindo o treinamento e a coisa foi... Foi bem rápido, assim, o processo meu. Você já nadava, né? Desde eu já nadava, já treinava natação, mas a sério, assim. Agora, ciclismo e corrida, não. Eu corria nas aulas de tênis. Aí o Marcelo, como ele me levou pro triatlon, ele começou a me dar umas orientações de ciclismo, de corrida e tudo mais. Mas aí em 2010 mesmo, eu fiz um teste na equipe do SESI e o Cali, que era o técnico do SESI na época, ele se apaixonou, né? Ele falou assim, não, Luísa, você precisa vir para São Carlos. Você tem talento. Você tem talento. E aí o teste que eu fiz foi um biatlon, tipo, eu nadei na piscina lá do SESI, corri lá na pista de atletismo do SESI mesmo, não pedalei, mas foi um biatlon que ele viu que tinha talento ali e daí ele já me puxou pro triatlon. Que legal. Em 2011 aí eu passei a integrar a equipe do SESI. E até para quem não sabe, né, o Pagotto também em 2000, né, 2000 o Pagotto esteve na equipe olímpica, né, disputando lá o hipismo. Então ele sabe muito bem o que é essa questão, né, também do sonho de um dia disputar uma Olimpíada, né? Então ele tem esse conhecimento do que é esse sonho, né, que a Luísa estava falando aqui. Luísa, quem foram as suas maiores inspirações no início da carreira? Bom, o início da carreira, acho que sem dúvida um cara chamado Reinaldo Colucci. O Reinaldo era atleta do SESI na época, né? E ele que é natural de Descalvado, ele tem acho que 2 Jogos Olímpicos na carreira, então já era renomado. E o Reinaldo era uma inspiração, assim, para mim. Falei, não, se o Reinaldo foi para os Jogos, eu posso ir também. Ele está treinando aqui comigo do lado, né? Ah, que legal. Você tinha contato direto com ele lá. Tinha contato direto, era muito legal isso. Então, sem dúvida, o Reinaldo foi a maior inspiração que eu tive de atletas dentro do Brasil. Mas acho que fora do Brasil, eu tinha como inspiração a Nicola Spirig, que a Nicola era uma suíça que foi campeã olímpica também. E a Nicola, desde que eu fiz o teste lá em São Carlos, pela primeira vez, o Cali já me falava sobre ela, né? Ele falava sobre ela, falou assim, ela se tornou campeã, atleta olímpica também, ela vai virar campeã olímpica e ela virou campeã olímpica. Então eu tinha nela uma inspiração também muito grande. Me fala uma coisa, você foi para São Carlos já para se profissionalizar? Já para me profissionalizar. Olha que interessante, Paulo. São Carlos é um berço de atletas olímpicos lá. Tem lá em São Carlos a Malrin. Inclusive, uma curiosidade aqui, na minha Olimpíada em 2000, foi a primeira vez que teve triatlon na Olimpíada. A Carla Moreno. Carla Moreno, exatamente. Sim. Ela está fora do país agora, né? Tá fora. Isso, Carla Moreno participou. Nós conversávamos isso, né, no caminho aqui para gravar, nós estávamos conversando sobre isso, né, sobre a Malrin, sobre a Carla Moreno, né, que você falou, né, que começou o triatlon ali, quando você disputou a Olimpíada. E me chama a atenção por causa disso, uma cidade que tem toda essa quantidade grande de atletas assim, mostra que eles incentivam mesmo, né? Sim. E aí você foi para lá para ser uma profissional do triatlon, foi isso? Foi isso. Era um incentivo muito grande que tinha do técnico Cali, que era o técnico do SESI na época, né? O Cali, ele, desde o início, ele puxava atletas, ele tinha uma visão muito grande sobre isso. Ele puxou vários atletas olímpicos, assim, muitos treinaram com ele. E
O Cali, infelizmente, saiu da equipe. Quem passou a substituir foi o Eduardo Braz. O Eduardo também era super conceituado, foi comigo para os Jogos Olímpicos. Foi o técnico que estava do meu lado durante os Jogos Pan-Americanos de Lima. Então, São Carlos tem essa cultura, né? Principalmente pela equipe do SESI. É isso que eu ia te falar. Até a gente vai falar o nome aqui, porque a gente tem que incentivar essas empresas. O SESI era o mantenedor do projeto, então, ele que bancava lá. O SESI, que legal. SESI o trabalho que eles fazem é essencial para o esporte permanecer. Que sirva de exemplo para outras empresas. Viu? Até para você ver, né, tem os times de vôlei, de basquete, né, que são patrocinados pelo SESI, né, que são apoiados pelo SESI, né, e você vê o sucesso, né, que esses times fazem. Né, tanto o de vôlei masculino, o vôlei feminino, o basquete, né, eu acho que isso ajuda, né, no incentivo ao esporte. Até eu vou fugir agora um pouco da pauta aqui, e uma curiosidade minha, Luísa, cada atleta, quando vai para a Olimpíada, ela tem o seu técnico, ou o técnico ali, ele é o técnico de todo mundo na Olimpíada? É o técnico da seleção. Eu dei sorte que o técnico da seleção na época foi o Eduardo, que era o meu técnico também. Porque junto comigo foi o Manuel Messias, que também era um atleta do SESI na época. Legal. Então a gente era 2, né? Uhum. Então... Bacana isso, viu? Olha, eu fico muito contente de saber que tem gente investindo bastante no esporte. A gente sabe o quanto é difícil isso. Eu, na minha época, um pouco antes, você tinha 5 anos quando eu fui para a Olimpíada, só para ter uma ideia. A coisa não era assim, não, era mais difícil. Era bem... Você tinha que ter patrocinador, você tinha que ter... Era bem mais complicado. Mas que legal, acho legal isso aí. E outra, que sirva de exemplo mesmo. Vamos falar o nome do SESI aqui quantas vezes for preciso, viu? Não, é porque o SESI tem um projeto incrível, assim. Ele tem em diversas cidades um núcleo de uma modalidade, entendeu? No caso do triatlon é em São Carlos, justamente pela segurança no trânsito. Olha só. A ironia do destino. Puxa, nós vamos falar mais pra frente sobre isso também. Com certeza. E falando em SESI, né, eu tenho orgulho do SESI, minha mãe foi professora do SESI, então eu sei como é, né, o trabalho que o SESI realiza, né, em várias categorias, não é só uma categoria específica, são várias categorias. Então tem que dar os parabéns realmente para quem investe no esporte, que não, são poucos. Né, são poucos. Você percebeu que você falou sobre escola, né? O SESI faz o completo, porque esporte é educação. Exato. Não faz parte, é educação. E eles têm também as escolas, lá em Pirassununga nós temos a escola do SESI, que é uma das escolas bem conceituadas lá na nossa cidade. Sim. Inclusive é um negócio que a gente também faz muito, que é a pedagogia do exemplo, que é conversar com as crianças das escolas para realmente incentivarem elas a praticarem esporte. Que trabalho bacana. Porque o esporte e a educação andam lado a lado. E fala uma coisa para mim, quais os momentos mais marcantes, vamos dizer assim, na sua carreira, durante a sua trajetória no esporte? Não, acho que tiveram vários momentos, é difícil citar só um, né? Os de medalha, com certeza. Os de medalha, com certeza. Mas é um momento muito marcante, posso falar que foi antes do PAN de Lima. Foi em 2018, quando eu consegui minha primeira medalha em etapa de Copa do Mundo. E nessa prova, eu lembro que eu estava disputando o terceiro com outra chilena, a Bárbara Riveiros, que ela tinha sido campeã nos Jogos de Toronto. Nossa. E aí eu falei assim, não... Dá um gásinho a mais, né? Correr do lado da mulher. Foi puxado, mas eu consegui ganhar da Bárbara assim no finalzinho. Que legal. E aí foi a primeira vez que eu ganhei da Bárbara, foi nessa competição. Aí eu falei, não, se eu ganhei da Bárbara aqui, ano que vem, nos Jogos Pan-Americanos, eu posso ganhar. E ela foi campeã dos Jogos em 2015, então eu posso ser campeã em 2019. Que momento. São momentos que você vai tendo referências, assim, né? São os momentos muito... Às vezes, para quem não está envolvido diretamente com o esporte, pensa que só a medalha que é a coisa mais importante. E é o processo que é legal. É o processo. É para você chegar até lá que é a parte mais intensa, vamos dizer, de tudo isso. Ali é o finalmente. Né? É o luxo. É o luxo. E depois o pessoal vai ver, né, nas imagens aí, né, a chegada da Luísa no PAN, nós temos as imagens aí, a entrevista da Luísa. Então vai estar passando também para o pessoal para ver esse momento que ela relatou aqui para a gente. Né, nós temos as imagens aí que vão tá correndo. Luísa, qual a conquista que te trouxe mais emoção e por quê? Não, a mais emocionante para mim foi, sem dúvida, cruzar aquela linha de chegada nos Jogos Olímpicos, né?
Foi um sonho de infância sendo realizado e, puxa, só eu sei o quanto foi difícil. Porque eu enfrentei a primeira situação de lesão na minha carreira pertinho dos Jogos Olímpicos. Então, eu tinha caído, época de pandemia, então quase que não foi realizado, né? Tanto é que foi realizado um ano depois, Um ano depois, né? Aí eu tinha ido para um treino de ciclismo, a gente foi para o México, né? Porque no México estava liberado poder treinar na rua e tudo mais. E aí eu caí num treino de ciclismo e aí eu tive uma fissura na crista ilíaca que foi exposta. E aí eu quis acelerar o processo, porque afinal de contas eu ia para os Jogos Olímpicos. Aí quis acelerar. E um mês depois eu tive uma fratura por estresse no sacro. E isso é difícil de recuperar. O menor estudo de fraturas por estresse no sacro é de 12 semanas para se recuperar e a pessoa voltar a correr. E aí meu fisioterapeuta, que inclusive é o fisioterapeuta que trabalha comigo até hoje, ele fez um milagre lá comigo. E aí eu voltei a correr com 8 semanas. E 8 semanas era o prazo certinho que tinha para se inscrever. Falar, vai a Luísa ou vai a atleta reserva. Definir a equipe. E aí, como eu corri com 8 semanas, o Gustavo fez um vídeo, mandou pro Sérgio, e o Sérgio falou, ó, se ela tá correndo, vai ser ela mesmo. Então já foi bem difícil de chegar por conta da fratura, por estresse, né? E não parando por aí, eu tinha que fazer teste Covid também, porque a gente ia pros Estados Unidos antes, né? Isso, naquela época tava... Porque tava tendo pandemia e tudo mais, aí eu fiz um teste Covid. E aí, meu técnico um dia saiu do quarto, ligou pro Gustavo, saíram do quarto desesperados, né? E aí, no dia seguinte, eles falaram assim, ó, deram 3 testes inconclusivos. De Covid? De Covid. Eu não sabia se tava ou não com Covid. Puxa. Mas eu soube esse ano que eles me enganaram, que o teste deu positivo, mas dava pra ver que tava nos finalmente. Então, a gente refez o teste alguns dias depois e finalmente tinha sumido e eu pude ir para os Jogos Olímpicos. E fala uma coisa, o que é para você? Fala dos nossos patrocinadores aí, que você pulou os nossos patrocinadores, senão eles vão cortar a gente. Você já foi pro segundo bloco. A conversa ia ficar boa, gente. É isso aí, ó. Os nossos patrocinadores que sempre estão aqui junto com a gente, a Lemicor Seguros, a Inove. A Inove vai fornecer um presente aí depois para a Luísa. Tá guardado aqui o dela. Todo mundo já sabe das nossas canecas lá. Ela vai ter a dela também. Inove Comunicações, Residencial Bougainville Sabiá, um lugar maravilhoso para se morar, próximo ao Centro Hípico Pagoto. E também o Adriano Thanos, queijos especiais, tá bom? Depois a gente vai falar o telefone deles, né? Porque eu não lembro de cabeça. Vai aparecer depois na imagem. Aparece na imagem. Então, perfeito. Esse aí são os nossos patrocinadores. E não se esqueçam, falando em esporte, vamos bater um recorde hoje. Vamos bater um recorde de arrecadação para o GVCC. Pessoal, o Emanuel vai colocar o QR Code na tela aqui e vocês mandam brasa aí, qualquer valor, vamos doar para o GVCC, que faz um trabalho maravilhoso com o pessoal do câncer. Vamos lá. E lembrando, né, que é um programa gravado, então não vai ter como a Luísa responder as perguntas, né, dos nossos entrevistados, mas deixe aí que a gente manda para ela, depois quando ela tiver um tempinho, ela responde para a gente, tá bom? É isso aí, participa no chat, depois a gente encaminha para ela as perguntas. Vamos lá, vamos seguir então? Segue aí. Vamos lá. Eu tinha pulado, eu fui ler uma pergunta e li uma outra pergunta, mas essa é uma coisa importante para eu saber. O que representa para você? Qual que é o significado de representar o seu país em jogos pan-americanos, olímpicos? Não, é uma experiência única, né? Acho que só quem passou por isso sabe que... Você é brasileiro e não desiste nunca. Exatamente. E realmente, tipo, tem que ter orgulho disso aí, né? De ser brasileiro, de representar a sua nação. É algo que é único na vida de qualquer pessoa, acho. Poder estar representando todas as pessoas do seu país. Exatamente. Assim. Que, na verdade, essas competições são exatamente isso. É uma vitrine do mundo onde são expostos tudo que tem de bom no seu país. Está sendo exposto no Pan-Americano, numa Olimpíada. Então ela estava exposta lá. Sim. Como a melhor triatleta do nosso país. A ideia é ser emocionante. Você, né, além de representar o país, né, você está subindo no pódio, né, ouvindo o hino nacional do seu país, você vê que você ali é o Brasil, né, representando milhões de pessoas, né, ali no pódio. Deve ser uma emoção muito grande. Nunca passei por isso, porque eu nunca corri, nunca
Dá tempo ainda. Não dá mais tempo não. Deixa para quem sabe. Vamos fazer o que a gente sabe que é melhor, que a minha área é segurança pública, a sua área é hipismo, então vamos deixar o que a gente sabe fazer que é melhor. Deixa para quem sabe. Luísa, como é a rotina de treinos e a preparação física e mental para as provas? Olha, a rotina de treinos é bem intensa, principalmente para o triatlo. A gente treinava em torno de 30 horas semanais de treino propriamente dito. E aí, sem contar com tudo que tinha que fazer externo, né, de alimentação, que tinha que ser muito regrado e tudo mais. Eu trabalhava com uma psicóloga do esporte que me orientou a carreira inteira. Desde 2015, se eu não me engano, eu trabalho com a Carla, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa até hoje, assim. Mas realmente a Carla me ajudou a ter um norte, a passar a confiar um pouquinho mais em mim mesma, no meu trabalho e conseguir fazer as coisas com mais calma, entendeu? Acreditar mesmo no processo. Então, sem dúvida, preparação mental acho que é o mais importante, mas a preparação física, principalmente para o triatlon, é bem grande também. Porque você acaba abrindo mão, né, de vida noturna, né, de alimentação tem que ser uma coisa regrada, uma série de questões, então, quer dizer, já não dá certo para mim, Pagotto. Deixa onde eu tô mesmo que já não dá certo. Antes da entrevista eu comentei com ela, eu cheguei a fazer um pouco de triatlon. E o mais difícil, eu queria fazer os longos lá, sim. Eu fiz no máximo num meio Iron. E o mais difícil para mim era a questão da bicicleta, porque nadar, você vai meio de madrugada numa piscina aquecida, sim. Vai lá e nada. Correr, você pode, sei lá, corre à noite, vai em algum lugar, mas a bicicleta é muito chato e difícil sair pedalar de madrugada, né? Uhum. Isso é sempre mais complicado. Você também acha isso, que era a bike é o que mais dificultava assim no treino? A bike é a maior dificuldade, eu acho que porque exige muito tempo. Exatamente. Então, qualquer treininho de ciclismo é 2 horas, sim, mais específico, entendeu? Você consegue fazer treinos menores? Consegue, mas levam bastante tempo para ser realizado. Então, é verdade, o tempo, né, de duração desse... O tempo de duração do ciclismo é grande. Então, por isso que eu acho que a bike é o mais complicado. Eu só fiz de brincadeira triatlon, viu? Mas eu também sofria com isso. O tempo que ficava pedalando para poder cumprir as planilhas lá, nossa, sim. Era difícil. Meu técnico falava, né, que para melhorar no ciclismo você precisa de TBS. É tempo de bunda no selinho. Então... TBS. E é justamente isso aí, os desafios, né, para conciliar natação, a natação, a corrida, o ciclismo, é uma das partes mais difíceis. É a parte mais difícil que exige uma certa disciplina, assim, realmente. Você poder conciliar as 3 modalidades e o fortalecimento também, porque senão lesiona facinho, né? É verdade, tem que tomar conta disso, né? Muito bem. Então agora eu vou anunciar os patrocinadores para a gente fazer da sequência certa. Agora sim, agora nós vamos fazer para você não quebrar a pauta de novo. Então agradecendo os nossos patrocinadores, né, a Lemicor Seguros, a I9 Comunicação Visual. Mazuco, ó, eu já vou entregar o presente para a Luísa agora, tá? Tá aqui o presente da Luísa, que é a nossa caneca personalizada para todos os convidados. Ó, a Luísa tá ganhando a caneca dela aqui, ó. Caneca da Luísa personalizada, da I9 Comunicação Visual. Obrigado, Mazuco, presente para a Luísa. Eu já abri antes dela para poder mostrar aqui as imagens. Depois, no final, a gente vai entregar para a Luísa o presente dela. Mas agradecer a I9, né, pelo presente aqui, que sempre os nossos convidados recebem aí a caneca de presente da I9 Comunicação Visual. Adriano Thanos Queijos Artesanais, vou colocar aqui. Adriano Thanos Queijos Artesanais e o residencial Bougainville Sabiá, que fica ali perto de onde? Do Centro Hípico Pagotto, está no caminho. Não esqueçam, né, de passar ali, fazer uma visitinha para o Pagotto ali no Centro Hípico. Aproveita e vai lá conhecer, vale a pena, o residencial é maravilhoso mesmo, acho que é uma coisa que de repente quem mora lá, vamos fazer um convênio com eles, quem morar lá tem um convênio na minha escola de equitação. Aí, eu passo o meu convênio. Ah, lá, ó, o cara já tá amarelando. Vamos lá, vamos montar cavalo? Eu passo, eu já montei uma vez só com você lá na outra hípica e deu o que fazer para montar no cavalo. Então vamos deixa essas partes para lá que eu não... Luísa, como você se lembra o dia do acidente em São Carlos, o que passou pela sua cabeça naquele momento? Para falar a verdade, o momento do acidente, eu não lembro, apagou totalmente na minha memória. Eu lembro um pouco da véspera, assim, quando... A mesma véspera, eu não lembrava. Eu lembrei só depois que as pessoas me deram as informações do que aconteceu, entendeu? Eu lembro que até um dos meninos que foi testemunha,
ele comentou comigo, Lu, lembra que a gente tinha se cruzado já naquele treino e depois a gente se cruzou de novo? Aí eu falei, caramba, eu não lembrava, tipo... E aí depois, quando ele falou, eu falei, é verdade, Ícaro, você tinha passado lá por mim. E coisa que até, tipo, apagou totalmente minha memória, como se aquele dia não tivesse existido. O seu acidente foi no ciclismo? Foi no ciclismo, isso, eu tava treinando ciclismo. Uhum. E aí você foi atropelada por um veículo? Isso, por uma moto. Uma moto? Isso. Aliás, o que é interessante também para quem ainda não assistiu, né, tem uma série que chama Segunda Largada, que está sendo exibida pela IPTV, passou uma série de reportagens, né, e se eu não me engano, acho que deve estar no Globoplay também, se eu não estiver enganado, que é muito interessante, que essa conta toda a história, né, da Luísa, desde o momento que ela sofreu o acidente, né, depois o passo a passo, como foi, né, eu assisti, achei muito interessante essa série de reportagens que foram feitas. Então, para quem não viu ainda, acho que vale a pena assistir, porque conta bem ali detalhado, né, as coincidências, as coisas que foram acontecendo naquele dia do acidente, né, para que a Luísa pudesse estar aqui hoje, né, conversando com a gente, né, dando essa entrevista, que foram coisas que não aconteciam, né? Sinal de celular, por exemplo, que eu vi na reportagem, que ali o trecho não funcionava, sinal de celular naquele dia funcionou. Então, assim, uma série de fatores, né? O atendimento rápido, até do seu amigo ali que ligou para o médico e ele fez toda a informação ali, mexeu um pouco na Luísa para que ela pudesse ter um pouco melhor a respiração. Então, eu acho interessante, quem não assistiu, né, assistir, que conta ali exatamente, né, como foi esse processo. Falando de processo, e a recuperação? Como é que foi o processo de recuperação depois do acidente? Porque você se machucou muito no acidente. Um pouquinho. Ao todo foram 30 fraturas. O pulmão perfurou em 2 locais. 8 cirurgias para me pôr no lugar. Aí eu precisei fazer uma 9ª cirurgia para tirar os parafusos da tíbia, né, porque estava incomodando bastante ainda. Então, foram 9 cirurgias ao todo. E, puxa, período de recuperação tá acontecendo ainda, né? Você ainda está nesse processo? Ainda estou no processo de recuperação. Eu já, no HC, em São Paulo, eu já comecei a fazer fisioterapia, mas ainda estava em coma. Foram 2 meses em coma, 4 na UTI, 6 meses dentro do hospital, entendeu? Eu ainda estava em coma, mas eles já me colocavam para fazer fisioterapia, alguma coisinha, tipo, tentavam me colocar, às vezes, numa cama que eu levava para ficar em pé, algumas coisas assim diferentes, entendeu? E depois, quando eu fui pro São Luís, aí eu fazia uma fisioterapia mais especializada, mas eu lembro que eu era bem sofrido. Você sofreu um acidente em São Carlos e daí foi para São Paulo. Isso. Ficou internado em São Paulo. Mais uma coincidência que aconteceu, né? A doutora Ludmila, ela escreve pro G1, ela viu a notícia no G1, e ela falou assim, gente, eu tenho uma máquina lá em São Paulo que pode salvar essa menina, ela pode ter tido problema no pulmão e tudo mais, e eu tive realmente problema no pulmão. As 2 costelas que perfuraram o pulmão, né? E aí ela ligou em São Carlos, aí falou, quero ajudar essa menina. Aí a pessoa falou assim, a Luísa não tem chance de vida, usa ECMO com alguém que vai sobreviver. Aí ela insistiu, ela mandou mensagem para a família inteira, e aí meu irmão falou assim, doutora, meu irmão, depois de muito, né, porque caiu nas solicitações de mensagem no Instagram, meu irmão falou, doutora, eu não sou médico, fala com a minha prima aqui que é médica, ela pode ajudar melhor. E aí, ao mesmo tempo, a doutora Ludmila foi mandando mensagem para o grupo de docentes da USP. E aí ela conseguiu um médico, um professor da Química de São Carlos, que tinha contato com um médico que eu tinha conhecido nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, tipo em outubro. E aí esse médico aí, ele parou tudo, que ele tava de férias, né? Era véspera de Natal. Ele foi para Santa Casa e para me atender realmente, tipo, porque ele falou, gente, ela pode estar precisando. E realmente estava precisando. Desculpa. E aí ele entrou em contato com a doutora Ludmila também. E aí ele falou, autoriza a ECMO. E aí eles levaram a ECMO numa UTI aérea para São Carlos, instalaram a ECMO em mim. E aí eu voei de jatinho, eu zerei a vida e eu não lembro de nada. Com a vida quase zerada, eu zerei a vida. Foi aparecendo um monte de anjo na sua vida, né? Foi Pessoas te ajudando. anjos. Que legal.
É bem interessante que isso também, eu vi essa parte que a doutora comentou na reportagem, né, que ela moveu o mundo ali, né, ela assumindo a responsabilidade, né, da transferência da Luísa para São Paulo, né, veio uma equipe para cá, né, Luísa? O pessoal fez todo o aparato, né, isso foi, acho que era a véspera do Ano Novo, Véspera de Natal. Na véspera de Natal, e ela fez toda essa movimentação, né, para poder levar a Luísa para São Paulo, né, para poder a Luísa estar aqui hoje com ela. Então, assim, é aquilo que foi falado na reportagem, foram uma série de fatores, né, que foram aí contribuindo, né? A gente sabe que não é Deus que está lá em cima que faz com que as coisas aconteçam quando tem que acontecer, né? Então ele estava ali e é muito interessante realmente essa questão aí né, do que foi falado. Luísa, de que forma, né, os familiares, o apoio dos familiares, amigos e fãs, né, te ajudaram e estão te ajudando, né, durante o processo de recuperação? Não, acho que o apoio de familiares, amigos e fãs realmente o que faz eu continuar, porque realmente foi uma situação muito difícil, entendeu? Mas meus pais sempre foram muito presentes. Minha mãe, o período todo que eu fiquei no hospital, ela ficou lá em São Paulo comigo. Então, às vezes ela ia dormir no meu tio e eu falava com os olhos, né? E aí, teve um dia que ela precisou voltar para assinar um papel e aí ela falou: Lu, eu vou para casa do tio. Você quer que a mamãe fique aqui? Se quiser, pisca. Aí ela não se aguentou, ela ficou comigo no hospital de novo, entendeu? Ela não deixou de ir pro meu tio. Então, poxa, minha mãe muito presente, meus familiares muito presentes, os amigos também muito presentes, mas eu acho que o Brasil inteiro foi muito presente, né? Porque a galera inteira do Brasil estava em oração, então, independentemente de conhecer ou não, acho que eu tive um apoio, assim, uma rede de orações muito grande mesmo. Antes de fazer essa pergunta aí, deixa eu fazer mais uma pergunta para a Luísa. Houve algum momento em que você pensou em desistir do esporte? Olha, para ser bem sincera, no final de 2023 foi o primeiro momento que eu pensei se tinha valido a pena permanecer no esporte ou não. Porque eu tinha tido um ano bem difícil em 2023, né? Eu comecei o ano quebrando o pé, aí depois, ansiosa pra caramba, quis acelerar o processo de novo. E aí eu tive um edema ósseo bilateral no fêmur. E aí, quando eu finalmente voltei a correr, eu consegui completar os Jogos Pan-Americanos, então eu saí daquela vitória de Lima e completei os Jogos Pan-Americanos, que foi uma baita numa vitória também. E na semana seguinte a gente ia ter uma etapa de Copa do Mundo lá, na mesma cidade, né? E aí eu fiquei lá essa semana para competir a Copa do Mundo. E aí a atleta que estava na minha frente caiu, eu tava em pé na bike, eu não consegui desviar, eu caí também, minha bicicleta quebrou. E eu não consegui completar a prova, então minha última prova foi um DNF. E esse foi, acho que, o primeiro momento que eu realmente pensei se tinha valido a pena tanta abnegação, abrir mão de tanta coisa, para ter um ano sem resultado nenhum, para não ter nada, assim. E que pro atleta isso é frustrante, né? Foi frustrante demais. E aí o negócio foi bizarro, né? No dia 21 de dezembro, no dia do atleta, eu publiquei um videozinho falando 2023, que ano difícil. Apesar de ser um ano difícil, é um ano que com certeza eu vejo mais coisas positivas do que negativas por conta das pessoas que estavam comigo. E eu tenho certeza que 2024 vai ser ainda melhor. E ainda tem muito por vir e tem alguns dias a mais para conseguir extrair um pouquinho a mais. E olha aí, eu consegui extrair um pouco a mais, né? Porque no dia 23 teve um acidente, então é meio bizarro isso, né? Tipo, dia 23 teve um acidente e daí o tanto de gente querida que estava comigo ali naquele momento foi muito maior. Foi o Brasil inteiro, o mundo inteiro estava junto comigo naquele momento. E você sabe que eu ia perguntar justamente sobre isso. O que isso promove em você, assim, nessa questão, não só do esporte, mas na sua vida pessoal? Você consegue enxergar, então, em cima de tudo isso que aconteceu, todos esses problemas, as surpresas positivas que tiveram, pessoas em volta, gente te ajudando. Sim. Isso é um exemplo que você não tem ideia. Eu fico até emocionado de falar sobre isso, porque tem tanta gente que se desiste com uma facilidade das coisas.
Olha o que essa menina passou e olha o que ela tá fazendo. Eu consigo ver muito mais coisa positiva hoje do que negativa. É lógico, foi frustrante. É lógico, eu Que tenho... dói, né? Que Claro. dói, tipo, e não é um término com o esporte porque eu quis, foi algo imposto pra mim, assim. Claro. E hoje eu falo assim, eu não terminei minha relação com o esporte ainda. Eu vou permanecer no esporte de algum jeito. Você não vai parar nunca. Não vou você parar vai ver. nunca. É isso aí. Se eu vou conseguir voltar para alto rendimento ou não, eu não sei, é uma dúvida. Ainda tenho essa incerteza, entendeu? Mas eu sei que eu vou voltar pro esporte. Só não sei como, mas eu vou voltar. Preparem-se, hein? Olha lá, hein? Para quem não se Se lembra, quiser né, competir com ela, pode preparar. cara. o acidente foi em dezembro de 2023, né? Nós estamos em novembro de 2025, né? E a Luísa ainda está em processo de recuperação, né? Então, para vocês verem o quanto, né, foi grave e o quanto o processo, né, apesar de ela dizer que é ansiosa, né, ela tem que se segurar porque o processo, né, é um processo lento de recuperação, né, e ela sabe, né, o quanto isso é importante para a vida dela. Fala do nosso patrocinador. Vamos lá, vamos falar dos nossos patrocinadores. Lemicor Seguros, Inove Comunicações Visuais, que dá a nossa canequinha para nossa convidada aqui. Residencial Burgerville Sabiá. Passando pelo Residencial Burgerville Sabiá, você vai encontrar o Centro Hípico Pagoto. Mas Vou começar a cobrar propaganda. Viu? Mas antes, para lá para conhecer, porque vale a pena, um lugar maravilhoso, com certeza, um lugar maravilhoso para se morar. E também os queijos artesanais do André Thanos, irmão do Adriano Thanos. Puxa vida, errei o nome. Adriano Thanos, irmão do Paulo, que tem aqueles queijos que, quando tá no estúdio, a gente tem queijinho, tudo lá para comer, é super legal. Você ainda vai lá com a gente conhecer a gente lá, certeza. É isso aí, pessoal. Vamos lá. Próximo bloco, Paulo. E lembrando, pessoal, né, não esqueçam de fazer a doação para o GVCC. Né, vocês sabem o trabalho das voluntárias do GVCC. Então, muitas pessoas podem estar precisando do apoio deles. Então, faça a doação lá. Qualquer valor, faça a doação para o GVCC. O QR Code está aí na tela. Então, não esqueçam de doar para o GVCC. Muito bem. Isso aí, Pagoto. Manda a bala aí. Seguindo o nosso bloco de perguntas aqui. O que mais te motiva a continuar competindo, mesmo depois desse momento que você passou? Não, acho que o que mais me motiva é realmente o amor ao esporte, né? Eu acho que não existe Luísa sem esporte. Independentemente de como seja, não existe Luísa sem esporte. Exatamente. Então, eu acho que o que mais me motiva é isso. A coisa entra na carne da pessoa e vira uma coisa só, né? Desde criancinha fazendo isso. Mas hoje eu faço com mais tranquilidade, entendeu? Tipo, se vai dar para virar ou não, eu não sei. Mas hoje já vejo que tem muitas outras coisas que eu posso fazer. Então, o que é gostoso mesmo poxa, sair para correr com as amigas e ficar conversando lá, batendo um papo, entendeu? Eu gosto dessas coisas, da parte social que o esporte te traz. Isso é muito bom. E sabe um detalhe interessante? Isso é comprovado cientificamente. Tanto que as universidades americanas dão vagas para as pessoas estudarem lá, bolsas, atletas, para quê? Por que eles querem os atletas estudando dentro da universidade? Porque sabem que são pessoas que se desenvolveram de uma forma, com uma garra, ele tem um diferencial. Você vai ser um bom profissional onde você entrar. Um bom atleta leva isso para qualquer coisa que for fazer. Sim. É muito comum isso. A comprovação disso é essas universidades americanas que abrem as portas para os atletas lá. Quem sabe um dia nós vamos ter isso aqui também aqui no Brasil, né? É um sonho. Seria ótimo. Eu vou quebrar a pauta mais uma vez aqui. Você que tá quebrador de Hoje eu vou baixou o espírito Pagoto em mim, eu vou quebrar a pauta hoje. Luísa, você falou que você não se lembra de nada do momento do acidente. Né? Depois que passou todo esse processo, né, que você conseguiu ir se recuperando, você procurou ver reportagens para saber como foi, o que aconteceu, né, como que se lhe deu tudo isso? Você procurou ver depois? Você teve essa curiosidade de... Depois do acidente eu tive a curiosidade, sim, eu queria ver. Até porque eu por muito tempo eu falei, será que eu estava errada? E aí depois eu comecei a ver as câmeras de segurança e tudo mais, as imagens, e aí eu vi que não, que realmente eu estava certa, não tinha como estar errada ali na situação, né? E depois eu fui também no local do acidente, depois do júri popular. Demorou bastante para eu conseguir ir, entendeu? E aí eu fui de carro mesmo, mas aí eu vi certinho como aconteceu.
Então você voltou ao local do acidente agora recentemente, Voltei. então? Bem recentemente. Não tinha voltado antes? Não tinha voltado. Até porque eu tinha um certo medo de voltar, né? Mas eu voltei bem recente e aí eu vi como tudo aconteceu e eu falei assim, não tinha como eu estar errada mesmo. Entendi. E como você lida com a pressão e as expectativas do público e da imprensa? Não, é um negócio que eu tive que aprender desde sempre, né? Porque mesmo como atleta de alto rendimento, eu cheguei em Tóquio lesionada. Então, querendo ou não, tipo, ano de pandemia, tava todo mundo aqui em casa e tudo mais assistindo os jogos aqui. E aí eu tive, tipo, eu tava numa situação difícil, que eu sabia que eu não ia performar o que eu precisava, porque é a Olimpíada, né? Você chega em 95% você já não vai conquistar o resultado que você espera. E aí, acho que é uma pressão mais interna do que externa, né? A pressão sempre foi interna minha, tipo uma cobrança muito rígida minha. Eu nem ligava tanto pra opinião dos outros, assim. O que os outros pensarem é problema deles, entendeu? É pensar mesmo no meu trabalho e no meu desenvolvimento, e isso que faz eu ir mais longe, cada vez mais. Legal. Ô Luísa, eu tenho alunos que eu dou aula de equitação e eu queria aproveitar essa pergunta para você dar uma dica para eles. Porque o momento da competição, aquele escutar a sirene da largada, Sim. aquilo que antecede ali, eu até hoje passo, eu ainda estou competindo, Nervoso. não como antes, mas ainda estou competindo, e tenho a sensação daquele nervoso, aquele frio na barriga. Você tem algum ritual, alguma coisa assim, uma dica que você pode dar para o pessoal aprender a lidar com isso? Eu tinha pro triatlo, né? Que eu tinha minhas manias de fazer no triatlo. Então, por exemplo, eu colocava o capacete, tirava 3 vezes antes de montar a transição. Era tipo um ritual, mas isso dentro do triatlo, né? Mas eu acho que o que tem que fazer antes da prova é realmente, da prova independentemente de qual seja, né? É realmente, tipo, a pressão é um privilégio. É entender isso, que a pressão é um privilégio. Você tá se sentindo pressionado... Boa dica. Pressão é um privilégio. É um privilégio. Porque você está se sentindo pressionado é porque você está tendo uma oportunidade de competir. O quanto eu queria voltar a ter pressão para voltar a competir... Acostuma com essa adrenalina. Né? E tipo, hoje eu não tenho isso, entendeu? Entendi. E eu acho que muito difícil de voltar a ter essa adrenalina em algum outro local. Então, por isso que eu tô tão doida para tentar voltar, entendeu? Mas é isso, é entender que a pressão é um privilégio. Então, aproveitem esse momento, porque, poxa, é melhor ter esse momento de realmente nervosismo do que não ter. Exatamente. Então, boa dica isso, hein? Gostei. Vamos usar isso lá na aula. E qual foi a maior lição, né, que o esporte te ensinou até hoje? Eu acho que foi realmente aprender a lidar com frustrações. Acho que o esporte foi, o que mais me ensinou a lidar com frustração na minha vida toda, né? Então, desde as situações de lesão, e até por isso que eu acho que eu saí do acidente e consegui ver de uma forma positiva as coisas, porque eu tive a situação de lesão em Tóquio, beleza, mas 2024 vai ser melhor. Aí tive a situação do acidente, beleza, mas olha o tanto de gente querida que tem aqui com você. Tipo, eu consegui ver ferramentas de ver coisas positivas apesar da situação difícil, entendeu? Ô Luísa, imagina uma pessoa que está querendo começar no triatlo. Que dica que você daria para essa pessoa? A maior dica que eu queria é realmente tenha disciplina, porque a triatlon vai exigir muito isso. E acreditem. Eu estou falando isso porque é o seguinte, quando eu comecei a treinar também, eu lembro que assim, para você baixar, para mim era uma dificuldade nadar, para baixar um pouquinho na natação, é difícil. Você treina muito, você olha o seu tempo, você fala, mas só isso, tudo que eu fiz de esforço, quanta água eu bebi, e só isso que melhorou, então às vezes não melhorava nada. Isso tem que ter uma disciplina, uma persistência absurda. Uma persistência, uma disciplina, e é isso que eu falei, é realmente ter esses momentos que você fala, fica meio frustrado e fala, não, beleza, mas resiliência. Resiliência é a palavra. Isso. Legal, muito bom, muito e bom. Agora uma dúvida minha. Né, o triatlon, você vai para uma competição, por exemplo, uma Olimpíada ou um Pan-Americano,
a distância da natação é sempre a mesma, da corrida é sempre a mesma e do ciclismo é sempre a mesma? Não tem alteração nessas distâncias, é sempre a mesma coisa? A distância do triatlon olímpico, sim. Mas o triatlon tem várias distâncias, né? Tem, para quem está começando, tem uma distância lá que eles chamavam de mini triatlon, entendeu? Mas que tem provas promocionais só. Depois tem o triatlon sprint, que é até o que ocorre em Pirassununga. E aí o triatlon sprint são 750 metros de natação, 20 km de ciclismo e 5 de corrida, que também é uma distância mais curta para quem está iniciando. Aí depois tem o triatlon olímpico, aí depois tem as provas de longa distância, né, que são provas mais longas. Aqueles que famoso hoje é o Ironman. É pra louco. Você não é louca não, né? Você tem vontade? Boa pergunta. Você tem vontade de fazer um desse? Eu já fiz meio Ironman, eu já fiz alguns profissionalmente, mas assim, fazer o Ironman pensando em não ser atleta profissional, eu não penso não. Não tenho essa vontade ainda, quem sabe um dia, né? Entendi. Essa prova é difícil também, é muito difícil. Ainda não tenho essa vontade. E eu queria te perguntar, quais são os seus principais objetivos para os próximos anos de carreira? Não, eu acho que eu tenho que pensar realmente no momento que eu tô, né? Então, o momento que eu tô é realmente pensar em voltar. E voltar a fazer uma prova curta, então talvez um sprint, assim, alguma coisa mais simples. E depois, quem sabe, voltar para um triatlon olímpico. Até um 70.3 eu faria, acho que eu faria. Porque os treinos de 70.3 e de olímpico são muito parecidos. Mas agora, Ironman, por enquanto, eu não tenho vontade, mas pode ser que esse sonho aconteça um dia. E a gente não vai nem deixar o ortopedista dela assistir a entrevista, porque ela não vai voltar a correr, tá? Vamos falar isso na entrevista, porque senão o ortopedista dela vai ficar bravo com ela depois. Então, né, vamos falar que ela não vai voltar a correr. Mas é brincadeira. E aproveitando, fugindo da pauta, que eu não fiz isso hoje ainda, vou fazer pela primeira vez. Essa é uma situação, o Paulo está falando sobre essa questão de ortopedista e tudo mais, você precisou colocar uma prótese de quadril. Isso, uma prótese. E você conseguiu correr de novo? Consegui correr de novo. Ele fala que a prótese não posso correr com prótese justamente porque não existem estudos em cima, né? Mas aí... Aí o estudo. O estudo. Eu fiz um vídeo uma vez falando sobre isso e várias pessoas me escreveram falando: Luísa, fica tranquila, eu tenho uma prótese, eu voltei a correr. Outro dia até o moço me escreveu: eu tenho uma prótese faz 11 anos e eu já fiz não sei quantas maratonas, não sei quantos triatlos, tipo Ironman 70.3, e eu passei no médico semana passada e 0 milímetros de desgaste, então pode ter certeza que você vai conseguir voltar algum dia. Isso é bom, essa informação ser passada para o pessoal. Outra pessoa nessa situação às vezes fica com medo, tudo. Claro que a gente não quer que você faça nada que não for recomendado, entenda bem isso. Mas entenda que existe uma possibilidade. A Luísa tem uma particularidade. Olha, ela está voltando. Se vocês observarem o porte físico dela, de uma atleta normal, de alta performance. Então tudo isso tem que se levar em consideração. Mas não é o fim do mundo. Quem tem uma prótese pode pensar que pode realmente correr. Que legal isso. E a gente sabendo que se tratando de Luísa Batista, né? Tudo é possível acontecer, né? Então a gente sabe que... Acho que eu já quebrei vários tabus médicos, né? Já tem vários estudos a serem feitos comigo, então... Legal isso. Muito jóia. Muito bem. O Paulo... Você tem pergunta aí, não tem? Não, é você, não é? Não, é você que faz a pergunta agora aí. Você tem planos de participar de alguma competição internacional específica, em breve? Em breve ainda não. Acho que... realmente pensar no processo e vamos ver como vai ser lá na frente. Deixa eu aproveitar essa pergunta. Você estava envolvida com isso. A renovação no triatlon, tá vindo gente nova, tem mais gente participando também, vindo gente de alta performance? Estão vindo algumas meninas novas, mas ainda são poucas as que tem no Brasil, assim, que desempenham isso. Mas estão vindo algumas e eu estou super disposta a estar ajudando todas elas. Então, olha que legal aí, gente. Estou super disposta a dar dicas e tudo mais para estar conversando com elas. A sua presença só a sua presença nesse ambiente de competição vai ser fundamental. Eu acho que vai ser uma diferença grande. Você já foi para alguma competição, a participar assim, como espectadora de alguma competição depois que voltou? Eu fui para os Jogos Olímpicos de Paris.
Ah, não, tá. Depois dos Jogos Olímpicos, eu falo assim, aqui no Brasil, você tem acompanhado o pessoal? Ah, eu tenho. Algumas provas específicas eu vou. Ah, que legal. Você chegou aí para Paris, então? Eu Como fui pra espectador? Paris. Ah, eu não sabia. Eu não sabia que Eu você fui para Paris para assistir e o Brasil teve o melhor resultado dentro do triatlon. que legal. Foi o melhor resultado no masculino. É verdade que a água lá tava um problema para nadar? Ó, eu fiquei bem grata que eu não tava nadando, viu? Era super contaminada aquela água. Fiquei bem feliz por não estar nadando. Alguém falou que depois teve pessoal com problema, né, de Teve. saúde, de ter nadado lá. Mas isso não foi divulgado na mídia, né? Ah, não. Você vê, isso não, né, eu vi até que a prefeita de Paris mergulhou lá para fazer todo aquele Huawei lá, mas não foi divulgado depois. Não, tá vivo, tá aqui no Brasil participando da COP. Ah, é? E mas a gente não viu na imprensa divulgando que tiveram pessoas aí com A gente problema vê depois, o Rio de né? Janeiro. O Rio de Janeiro, todo mundo tava falando que a água era poluída e não sei o quê. Na Baía de Guanabara Na ali, Baía né? de Guanabara, mas não teve problema nenhum no Rio de Janeiro. Entendeu? Interessante. Então, a galera critica muito o Brasil Você e deu uma sortezinha, então, de não estar lá, hein? tá lá. Luísa, e como você vê o desenvolvimento do triatlo feminino no Brasil atualmente? Eu acho que foi o que eu falei, tá crescendo ainda, principalmente para as novas gerações, assim. Tá crescendo para alta performance, eu digo, né? Tem algumas garotas vindo, garotas novas, mas são poucas ainda. Eu acho que tinha que ser muito maior o número de atletas, entendeu? Para ter um resultado Você melhor. acha que falta incentivo do poder público na questão de patrocínio? Né? O que você acha que falta, né, para ter mais pessoas voltadas à parte do triatlo? Não, eu acho que o que falta, existe incentivo público, não vou dizer que não existe. Pelo menos no triatlon, era um esporte muito justo, assim, tanto as meninas quanto os meninos recebiam bons recursos. Mas o que eu acho que falta hoje é cultura. Então, por exemplo, é muito mais difícil para uma menina sair pedalando na rua do que para um menino. Porque existe um certo medo, um certo receio. É mais uma questão até de segurança, você acha? Segurança, eu acho que sim. A cultura, porque existe... já tiveram vezes que eu fui correr na rua e às vezes alguém falou, brincou comigo, mas, poxa, não tem graça a brincadeira, entendeu? Entendi. Infelizmente a gente ainda sofre esse tipo de coisa. Infelizmente existe. Então acho que Eu sou dessa falta. opinião. Eu acho que o esporte tinha que ser muito mais... tinha que ser mais bem tratado no nosso país, de modo geral. Não só na questão municipal, como também na federal, estadual e tudo mais. Eu não digo só do esporte, né? É realmente essa questão Claro, isso é uma questão de educação. educação, É que o de esporte, educação. ele educa. Então, quem tem contato com isso acaba entendendo como é que é. Quando vê uma pessoa correndo na rua, Não vai mexer com a pessoa. não vai, entendeu? sabe que está treinando, sabe que está levando a sério uma coisa... É verdade. Isso você Eu tocou acho num que ponto os próprios governos, né, vamos dizer aí a nível, vamos falar mais a nível municipal, né, que eu acho que é mais fácil a questão de você tem lá uma quadra de esportes, né, manter sempre aquilo ali, né, em condições para que a criança possa ir lá e ter um incentivo, porque às vezes a criança chega numa quadra para jogar um futebol, tá tudo arrebentado, não tem condição de jogar, quer dizer, já acaba, né, não vou fazer isso. Então, assim, eu acho que, né, o poder público também deveria, né, olhar mais para essas questões de quadra de esporte, né, incentivar mais, né, as crianças a ter, né, um caminho, para quem sabe, para uma Olimpíada, né, um Pan-Americano, mas ter essa questão desse incentivo. Né, eu acho que falta um pouco essas questões também por parte dos órgãos públicos. E aqui no Brasil, né, existe um lugar, um centro de treinamento específico do triatlo, porque, por exemplo, o vôlei tem um lugar que é um centro específico de treinamento, né, o hipismo tem um local específico. O triatlo também tem lá o seu local específico de treinamento no Brasil ou não? Não tem um centro de treinamento específico? Não existe no Brasil hoje. Eu considero São Carlos o maior centro de treinamento, porque realmente é um lugar que muita gente vai até hoje, entendeu? E tem a equipe do SESI, então é uma equipe grande. Então muita gente vai, tipo, de fora para treinar em São Carlos mesmo. Você sabia uma curiosidade? Que Pirassununga recebeu a equipe inglesa lá na academia da Força Aérea, ficaram alojados lá. Eu cheguei até a nadar com eles uma época lá, quando eu estava fazendo triatlo, né? Mas eles ficaram alojados lá e de lá eles desceram para o Rio, na Olimpíada do Rio.
E lá foram ouro e bronze os dois irmãos. Na AFA dava para ter fácil também esse treinamento. Lá é maravilhoso. Até por conta dessa questão de segurança. Você tem um lugar para você pedalar que é mais seguro. Apesar que também já teve acidentes lá também. Mas ainda assim é de longe muito seguro lá dentro. Tem aquela piscina natural que a gente chama, que é aquele lago lá maravilhoso. Sim. É interessante. E deixa eu te falar uma coisa. Aproveitando isso aí, você tem pretensão, assim, você fala assim de voltar. O triatlon tem uma idade, quando você fala as meninas vindo, qual que é a idade, vamos dizer assim, que é o auge do triatlon para uma pessoa? Não, eu acho que o auge do triatlon seria com 30, 31 anos, entendeu? Entendi. Mas eu acho que tem que começar desde cedo. Nessa época já está... Já está lá na frente, bem entendeu? Safo, já sabe tudo que vai acontecer. Exatamente. Eu vou falar de mim particularmente. Eu comecei profissionalmente aos 16. E daí eu acho que eu atingiria meu ápice, assim, aos 30. Entendi. Entendeu? Se tudo desse certo. Entendi. E aproveitando, tá na minha vez ainda, olha só, você tem pretensão em se envolver em projetos de triatlon para garotada, para ensinar, para incentivar? Você tem essa pretensão? Sim, sim. Acho que no futuro é um Essa negócio pergunta que eu minha é posso bem fazer. capciosa, pelo seguinte, porque nós em Pirassununga, eu posso te dizer de boca cheia, nós temos um dos maiores centros esportivos que existe no estado de São Paulo. Não tão bem cuidado, né, Paulo? Tem essa questão, mas isso um dia vai estar bonito lá. E inclusive, eu queria te convidar, passando por Pirassununga, a gente vai trocar telefone aqui, e para você entrar em contato com a gente apresentar isso para você. Combinado. É maravilhoso lá. E por isso que eu perguntei essa questão de projetos. Porque quem sabe se a gente não coloca você num projeto com a gente lá. Combinado. Uma boa, hein? Porque eu acho que esses projetos sociais, né, de incentivo, né, até pela sua história, né, por tudo que você passou, eu acho que isso, né, serve muito de exemplo, né, para aquelas pessoas que, por causa de um probleminha de nada, né, fazem um escândalo, um escarcéu, desistem. Né? Então acho que melhor do que a Luísa, né, que está aqui hoje do nosso lado conversando com a gente, né, como incentivo para vocês, até para mim, para o Pagoto, né, que às vezes a gente reclama de algumas exemplo coisas, de vida, a gente acha que a vida está difícil. Exatamente, então eu acho que, né, que sirva de lição, né, para vocês. E por fim, Luísa, eu pergunto para você, o que a Luísa Batista do início de carreira diria para a Luísa Batista de hoje? Olha, de início de carreira para a Luísa de hoje. Difícil essa pergunta. É difícil. Fala parabéns para outra. Luísa, parabéns, fala para ela. Parabéns, Luísa anterior. Você chegou até aqui. Realmente, tipo, você se divertiu, né? Porque eu acho que é o mais importante. Eu me diverti realmente com tudo isso que eu vivi. Que interessante. Jamais passa pela cabeça de um atleta assim achar ruim ou uma palavra negativa. Sempre fica procurando uma palavra positiva, né? Sim. Isso é legal. Isso é muito legal. Bom, nós estamos chegando, né, ao final do nosso programa, do nosso podcast. Agradecer aqui mais uma vez aos nossos patrocinadores, né, a Lemicor Seguros, a Inove Comunicação Visual, nosso amigo Mazuco, que presenteia aqui os nossos convidados com a nossa caneca. Hoje eu e o Pagoto nós estamos sem a nossa canequinha, está lá no estúdio. O Adriano Thanos, queijos artesanais, e o Residencial Bougainville Sabiá, perto do Centro Hípico Pagoto, que eu vou cobrar dele depois a propaganda, né? Depois eu vou cobrar o cachezinho dele, deixa ele comigo. Então agradecer, né, vocês por confiar no nosso trabalho, agradecer especialmente, né, a Luísa, que nos recebeu aqui, né, onde ela está morando, para esse bate-papo com ela. É uma coisa diferente que a gente fez aqui. A gente sabe, né, que a Luísa está com o tempo bastante contado, né, procurada aí por para dar várias entrevistas, e ela gentilmente aí, ela cedeu o seu tempo para bater um papo com a gente aqui, né? Também não poderia deixar de agradecer aqui, né, o João Vitor, que foi quem abriu o caminho, né, para que a gente chegasse até a Luísa. Então, João, muito obrigado aí pela confiança mais uma vez, pela parceria que a gente tem já de muitos anos aí. Agradeço a você, né, por abrir o espaço aqui e ter sido essa ponte com a Luísa. Luísa, muito obrigado, né? Passando por Pirassununga, como o Pagoto falou, né, você tem o nosso contato.
vai lá tomar um cafezinho com a gente mostrar lá o que nós temos na parte esportiva de Pirassununga e quem sabe aí no futuro, né, a gente ter a Luísa aí como parceira nossa no projeto de esportes. Vamos pensar sério nisso. Obrigada. Muito obrigado, Luísa. Para mim é uma satisfação. Eu sou suspeito para falar, né? Fazer entrevista no nosso podcast relacionado ao esporte, é óbvio que eu vou adorar. Então, para mim foi maravilhoso conhecer você. Sou uma pessoa de uma áurea maravilhosa na vida da gente aí. Parabéns mesmo. Obrigada mesmo. Obrigada, viu, Paulo? A gente que agradece. E lembrando, próxima terça-feira, às 19h30, o podcast Pirassununga Verdade. Até lá. Um abraço.